Começa agora, pela TV Universitária, o Momento Espírita na TV. Apoio Cultural. Altasfer Ferro e Aço. Meta Assessoria Contábil. Dermativos Farmácia de Manipulação. E Support Solution Informática. Olá, amigo telespectador. Mais uma vez estamos iniciando o nosso programa semanal Momento Espírita na TV Universitária, canal 7. Este programa é produzido pela USE Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos apresentar uma matéria em que o palestrante espírita Carlos Campetti falará sobre mediunidade, seus desafios e possibilidades. Esta matéria faz parte do programa Livros que Iluminam, da FEB TV. Olá, amigos, este é o Livros que Iluminam. Estamos aqui com Carlos Campetti, que é autor, junto com a Vera Campetti, da obra Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. O trabalho mediúnico é uma construção individual e coletiva ao longo do tempo. Individual porque demanda de cada participante constante esforço de autoaperfeiçoamento. Coletivo porque o próprio grupo, em processo dinâmico, precisa manter-se em permanente desenvolvimento, uma vez que seus resultados correspondem à soma das conquistas de cada um de seus membros. Este livro, em linguagem simples e de fácil compreensão, oferece sugestões que auxiliam na implantação e manutenção de um trabalho mediúnico equilibrado e produtivo. Apresenta experiências que facilitam a interlocução entre os dois planos da vida, oferecendo particularmente ao dialogador elementos para a compreensão e aperfeiçoamento da sua tarefa de interação com espíritos sofredores e obsessores. Também apresenta recursos de apoio ao médium, quanto ao uso de sua sensibilidade para a percepção da realidade espiritual, recepção e auxílio aos irmãos desencarnados desorientados e carentes de rumo libertador. Evidencia a importância da equipe na harmônica atividade de encaminhamento de irmãos desequilibrados para a reconquista da autoconfiança e do uso de sua potencialidade para a solução de suas pendências do passado e para a construção do bem que sempre está ao alcance de todos. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Geraldo. É uma satisfação imensa estar aqui com você. Me diga só, qual a necessidade de se escrever um livro tão específico sobre trabalho mediúnico? Olha, é específico por um aspecto, mas também geral por outro aspecto, porque a mediunidade, sendo patrimônio da humanidade, ela está relacionada com a nossa vida diária. Mas nós quisemos apresentar a nossa experiência de trabalho. Depois de anos de estudo e de prática da mediunidade, a Vera como doutrinadora ou esclarecedora ou dialogadora com os espíritos e eu como médium, para que a gente pudesse auxiliar pequenos grupos ou grupos que desejam se reestruturar, não é, para uma reflexão em relação ao trabalho mediúnico, seus desafios e possibilidades. O livro vem mais ou menos na linha do Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. Que também foi uma experiência específica. Inclusive o presidente Thyssen, na época, fazendo a apresentação do livro, ele esclarece que aquela experiência particular ela tinha muito para oferecer para todos os grupos que tivessem interesse, considerando naturalmente que cada grupo é um grupo diferente que tem que fazer as suas naturais adaptações ao trabalho. A quem mais se destina Trabalho Mediúnico, Desafios e Soluções? Olha, ele está destinado a toda pessoa interessada em conhecer um pouco mais sobre mediunidade, que apesar de tratar do trabalho mediúnico, desafios e possibilidades, ele trata da mediunidade como um todo. Então, uma pessoa que deseja conhecer um pouco mais, a pessoa que vai, por exemplo, para um centro espírita para estudar a mediunidade, o livro pode dar um bom suporte, um bom apoio. Então, é destinado a toda pessoa interessada em mediunidade e, mais especificamente, para os trabalhadores da atividade mediúnica na casa espírita. Carlos, por que formar um grupo mediúnico? Olha, é fundamental.
Nós temos, na nossa experiência, vivendo em 5 países diferentes, né, em diversas cidades, nós temos visto grupos que estudam, às vezes, durante anos e não implantam a prática mediúnica. O trabalho mediúnico é fundamental, esse intercâmbio ele é crucial para a ajuda, ao auxílio, não apenas aos desencarnados, quando a gente poderia pensar num primeiro momento, mas também aos encarnados, porque esses espíritos acompanham, a pessoa vem ao centro espírita ouvir uma palestra, ele traz as suas companhias. Aquele espírito fica ali, ele ouve a palestra e ele poderá ter um esclarecimento adicional, uma orientação no trabalho mediúnico. E é realmente uma porta fundamental de contato com a espiritualidade, onde os espíritos superiores têm a chance de utilizar os nossos recursos como encarnados para auxílio a encarnados e desencarnados. E os benefícios que nós, como participantes de um grupo mediúnico, recebemos? Como é que você pode tratar? São muitos, Geraldo, muitos benefícios. Lógico que o primeiro beneficiado é o trabalhador da área da mediunidade. Não importa se médium é ostensivo, porque todos somos médiums, não é? Mas a pessoa, dentro da atividade mediúnica, seja como médium de psicofonia, psicografia, um médium audiente, um médium de vidência, ou mesmo um dialogador, um médium de apoio vibratório, um médium passista, é o primeiro beneficiado. A gente recebe primeiro para depois doar. Então, é um trabalho que traz múltiplas oportunidades de realização e também de nós nos sentirmos úteis para o nosso semelhante, ao mesmo tempo em que nós nos sentimos equilibrados pelo fato de estarmos doando de nós para o nosso semelhante. E formar um grupo mediúnico é uma coisa fácil, difícil? Quais são os passos para que a gente possa formar um grupo bem estruturado? Olha, o livro trata justamente disso, né? Uma boa parte dele está dedicado a esse aspecto da preparação das pessoas para a atividade mediúnica. Porque se a mediunidade é patrimônio da humanidade, ela está entre a gente. Não é isso? Desde que o homem, a pessoa, existe o encarnado, existe o processo, não é, mediúnico da comunicação dos desencarnados conosco. Apesar de que esse não é o único aspecto da mediunidade, lógico, porque também há mediunidade no mundo espiritual. Então a mediunidade não é um patrimônio do espiritismo? Não, seguro que não. É patrimônio da humanidade. Mas o espiritismo traz uma luz sobre a mediunidade, e esse é o grande aspecto, não é, da contribuição que a gente vai encontrar no livro dos médiuns, no livro do Hermínio Miranda e em tantos outros livros, no Invisível de Leon Denis. Todos esses livros são fundamentais. O nosso trabalho não dispensa o conhecimento de todas essas obras. Ele vem dar um apoio, não é, no desenvolvimento da compreensão desses assuntos todos. Então, é muito importante que a pessoa tenha essa visão do conjunto do trabalho. E a atividade dentro do espiritismo, a atividade mediúnica, ela ganha pelo fato de que o espiritismo esclarece o porquê. Por que existe a mediunidade? Então, apesar dela ser patrimônio da humanidade, acontecer dentro da nossa casa, na rua, acontece em todo lugar, com o espiritismo nós vamos entender por que a gente utiliza a mediunidade. Então, o trabalho mediúnico não é, digamos assim, o primeiro trabalho, a primeira atividade na casa espírita. É muito importante, é fundamental, mas como Allan Kardec nos alerta, é preciso saber o que nós estamos fazendo. Portanto, não se deve começar pela atividade mediúnica, a não ser que as pessoas estejam preparadas para isso, e ainda assim precisa de um tempo de afinização para criar a homogeneidade e a base comum de conhecimento. Então, nós propomos no livro que o primeiro passo, efetivamente, coerente com os outros autores, o próprio Kardec, é o estudo. Estudar para se preparar bem. Estudar, formar uma base comum de conhecimento com o grupo. Isso, inclusive, com o tempo vai estabelecendo as afinidades. Aqueles que não se adequam, se afastam com o tempo. Então, a gente vai tendo uma seleção natural no processo. Na medida em que as disciplinas vão sendo estabelecidas, o grupo vai fazer um acordo, a gente propõe um acordo de grupo, em que todo mundo respeita a proposta que foi feita em conjunto, para que então o grupo seja efetivamente produtivo pelo fato de cada um estar se esforçando para ser produtivo dentro do grupo. Sem imposições e com democracia? Sempre. Mas é tão interessante, a gente nessa hora lembra do trabalho voluntário. A pessoa diz assim, é um trabalho voluntário, né? Se eu não for não tem problema. Só que quem faz o trabalho que ele assumiu o compromisso? Então é voluntário enquanto a pessoa não assumiu o compromisso. A partir do momento que ela assume o compromisso é uma obrigação, não é? Então o trabalho mediúnico é a mesma coisa. Não há imposição,
Não, é democrático todo o tempo, mas você fez um acordo de grupo, combinou com o grupo como vai funcionar, tem que respeitar. Então é uma responsabilidade. É uma responsabilidade que se assume. Compromisso. Com certeza. É a proposta de Kardec. Não é o estudo continuado, a perseverança e o trabalho para ser o verdadeiro espírita, não é? Para domar as más inclinações, para fazer a sua transformação moral. E esse estudo é individual ou coletivo? As duas coisas. A gente propõe que o grupo estude em conjunto. É ideal que se utilize um material bem elaborado, esse é o nosso ponto de vista. Pode-se estudar diretamente no Livro dos Médiuns? Lógico, isso se deve. Isso é concomitante. Mas é a base, não é? É a base. E a gente propõe que o Livro dos Médiuns seja estudado pela própria pessoa, individualmente, depois de ter estudado o Livro dos Espíritos. Então é essa a proposta, ter um material bem elaborado e, paralelamente, as pessoas irem estudando as obras da codificação, os livros de Leon Denis, não é? De Ivone Pereira, de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, e aí vamos, a pessoa vai com o tempo fazendo essas leituras e traz para o grupo as suas dúvidas, os seus acréscimos, as experiências que foram acumuladas, né, durante o tempo. Então há pré-requisitos para se integrar a um grupo mediúnico? Com certeza. Se não houver algum pré-requisito, a gente não sabe o que o grupo vai produzir. Nem vamos saber se ele vai ser produtivo ou não. Você falou, citando Kardec, a questão de uma afinidade, não foi isso? Antes da homogeneidade, você tem que ter uma, isso. Né, uma certa semelhança, chegar, né, de homogeneidade. Exato. E a questão de disciplina, como é que é? Fundamental dentro do processo. E a disciplina não só entendida como chegar no horário, não é? É a reunião ter horário para começar ou para fechar, ter o momento de fechar a porta, quando vai já para a prática mediúnica. A gente propõe prática mediúnica no livro desde o começo, como é um material que a FEB divulgou e divulga, a prática mediúnica desde o início. Aí a pessoa fica, mas então vai ter comunicação logo de início? Não, primeiro você vai aprender a se proteger, não é? Das influências negativas. Isso já é exercício mediúnico. A gente precisa dessa proteção? Com certeza, com certeza. É preciso saber com quem nós estamos lidando. Porque a gente costuma dizer assim, as trevas pela ignorância não perdoam. Então, quando nós começamos a mexer com o trabalho mediúnico, começa a interferir nos interesses dos espíritos inferiores. Aí eles atacam. E eles, naturalmente, vão procurar uma maneira de fazer com que a gente perca o ânimo, que a gente tenha problemas familiares, que tenha problema no trabalho, para a gente desistir da atividade mediúnica. Nós vamos contar com proteção? Lógico que sim, mas nós temos que fazer a nossa parte para receber essa proteção. E algumas vezes são até cobradores, não? Assim, de sim, que nós deserdamos, deixamos o grupo, agora estamos em outra linha. Com certeza. Na medida em que a gente vai aprofundando o trabalho mediúnico, se apresentam os antigos companheiros e comparsas do passado, não é? E que vêm nos cobrar, inclusive, o compromisso que a gente tinha assumido com eles lá atrás, nos consideram traidores, não é? Desertores, e aí é aquele momento da prova, né? Exatamente. Nós estamos conversando com Carlos Campetti, esse assunto tão interessante sobre a mediunidade, do livro que ele escreveu junto com a Vera Campetti, que é Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. Permaneça conosco que a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Livros que Iluminam, conversando com Carlos Campetti, autor em parceria com a Vera Campetti do livro Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. Carlos, é recomendável trabalhar mediunicamente fora da casa espírita? Olha, não é recomendável. Aí a pessoa poderá dizer assim, mas o Chico trabalhava. Bom, aí eu gostaria de fazer a pergunta para a pessoa, com toda sinceridade, você está se comparando com o Chico? Você está preparado para levar a carga que ele levava? Então a maior parte de nós precisa do apoio. E o próprio Chico, a primeira coisa que fez, logo que iniciou a atividade mediúnica, foi criar um grupo mediúnico. O Luiz Gonzaga, quer dizer, um centro espírita, não é? Em que não tinha só atividade mediúnica. Ele tinha também as palestras, tinha as atividades de esclarecimento e a obra social, não é? De assistência às pessoas. Porque formalmente o Chico nunca criou uma instituição, mas olha o tamanho do trabalho que o Chico realizou. Então é preciso a gente ter muita consciência. Nós normalmente precisamos de apoio. Nós não temos condições de trabalhar com a mediunidade sozinhos. Isso é o comum, há exceções. No entanto, nós vemos o próprio Divaldo.
O Divaldo não atua mediunicamente fora do trabalho da casa espírita? Lógico que ele atua, porque ele é médium, onde ele está ele é médium. Mas você não vê o Divaldo transmitindo comunicações curiosas para ninguém, falando do que ele está vendo. Imagina se ele for falar tudo o que ele vê. Não é para todo mundo. Há toda uma disciplina, né? Toda uma disciplina. E onde é que é o local do exercício? Pergunta para o Divaldo, ele vai dizer lá na casa espírita. Porque lá os espíritos estabelecem a proteção, nós temos um grupo de apoio, de suporte entre os próprios companheiros encarnados. Então, mas nesse caso, como é que a gente vai entender o conceito de que nós somos médiuns 24 horas por dia? Por causa dessa disciplina que a gente tem que exercer. A pessoa não vai dar comunicação na rua. Quando ela dá comunicação na rua, ele é um médium psicofônico, por exemplo. E ele então começa a dar uma comunicação na rua, ele está desequilibrado. Não é? Ele está sendo joguete dos espíritos inferiores, porque o espírito superior não provoca isso no médium. O espírito superior se aproxima, inspira, orienta, e o médium toma a decisão se é o momento ou não de dizer ou não dizer. Então é uma responsabilidade do médium. O médium deve ter o controle. Deve, e ele tem que ter o controle. Isso, inclusive, é muito claro. Os espíritos superiores não violentam o nosso livre-arbítrio, os inferiores sim, porque eles não sabem a consequência. Porque se eles soubessem, eles também não fariam. Então os espíritos superiores nos respeitam muito. E eles nos convidam para um exercício da mediunidade equilibrado, para que a gente não traga prejuízo nem para nós, nem para o nosso semelhante. A casa espírita é o local da atividade mediúnica. Isso é a praxe, é o comum. Por quê? Porque nós necessitamos desse apoio. E a espiritualidade aí pode garantir um maior suporte, uma maior proteção, para que a gente não se torne, nós não nos tornemos vítima dos espíritos inferiores. E a casa espírita tem um ambiente adequado? Com certeza. Isso depende também, cuidado, porque inclusive o nosso amigo Hermínio Miranda, não é? Ele chama atenção para isso. A gente costuma muito dizer, em casa não se faz atividade mediúnica. Aí faz no centro. O centro é um viveiro, um vespeiro de disputas. Toda vez que aquela disputa para ver quem é o presidente, quem são os diretores, aquele cultivo da vaidade, não é desorientado, é o centro espírita. Então é um local bom para a prática mediúnica? Não está adequado. Então isso depende muito. Às vezes, naquele começo das atividades mediúnicas de Kardec, havia os grupos familiares. A prática da mediunidade acontecia dentro dos lares, em muitos lares. Agora, isso é recomendável? Muito cuidado, nós não estamos recomendando, nem se deve recomendar, porque isso exige um aparato de preparação muito séria. E aquela casa, não é? Ela se torna um centro espírita. A família acaba destinando um ambiente, não é, para a atividade que não vai ser só mediúnica. Vai começar naturalmente quando o povo é equilibrado por um estudo, vai implantar o evangelho, se torna um centro espírita. Logo as pessoas sentem necessidade de não estar num único cômodo de uma casa. Vai precisar alugar um local, adquirir de alguma maneira um espaço para poder ter o centro espírita. É por isso que evoluiu, digamos assim. Lógico, evoluiu para o centro. Na época de Kardec era tudo muito ainda embrionário, não é? Então, hoje nós já temos as condições de estabelecer as nossas casas espíritas, de ter um ambiente para isso. Então, não temos necessidade da prática mediúnica, especificamente de atendimento aos espíritos necessitados ou desobsessão em nossos lares, não é? Quais seriam os recursos fundamentais para o intercâmbio mediúnico seguro? Olha, o recurso fundamental, a gente já até comentou, não é, que Allan Kardec coloca, é que nós tenhamos um grupo equilibrado. Um grupo que tem uma base comum de conhecimento e que seja iluminado, não é, pela orientação espírita, e que esse grupo forme entre os seus membros a famosa homogeneidade. Esses são dois pré-requisitos fundamentais. E dentro disso, para que isso aconteça, nós vamos entrar humildade, crucial. Sem humildade não tem prática mediúnica equilibrada. Disciplina, fundamental, não apenas em obedecer horário de entrada e saída, como nós comentamos, mas a disciplina do estudo, a disciplina dos pensamentos, o cuidado com o uso das palavras. Tudo isso, a disciplina que o indivíduo tem que desenvolver para ele mesmo. E a disciplina do próprio grupo, do respeito uns aos outros, não é? Do indivíduo compreender que o dia que ele falta, ele pode estar prejudicando o companheiro. Então, faltar na atividade mediúnica é só quando realmente é indispensável, não tem outra maneira de resolver.
porque há todo um planejamento feito pela espiritualidade que conta com a nossa presença. Aí a pessoa diz assim, mas eu sou só o médium de apoio. Só o médium de apoio? Sem apoio, como é que fica o trabalho mediúnico? O Emmanuel diz que a espontaneidade é precedida pela disciplina. Isso. Porque a mediunidade é uma questão de espontaneidade, não é? Sim, com certeza. A prática mediúnica tem que ser espontânea, mas se ela não tem a disciplina, ela é desequilibrada. Espontaneamente desequilibrada. Então é muito importante ter a disciplina. Então, qual é a importância do estudo nesse contexto, para que a gente possa ter efetivamente uma educação mediúnica? Olha, é fundamental. Allan Kardec diz que se reconhece o estudo sério pela continuidade que se lhe dá. Ler uma obra não é estudar. Ler uma obra é tomar conhecimento daquela obra. Estudar é debruçar realmente sobre ela. É meditar sobre o seu conteúdo, é fazer comparações, anotações. É efetivamente buscar um caminho de aprofundamento da compreensão daquele conteúdo. Então, durante um bom tempo, as pessoas diziam assim, mas você podia escrever um livro. E eu dizia assim, escrever sobre o quê? Para repetir aquilo que eu tenho lido até agora? Não é? Isso aí não adianta. Então, só depois, com um acúmulo da experiência, na prática, na vivência, é que vão surgindo, então, ideias diferentes, ideias novas, que a gente pode colocar num livro, sobre a mesma temática. O que é que o seu livro, o Livro da Vera, trazem de novo? Olha, traz uma proposta, efetivamente, de como você utilizar a disciplina no dia a dia do trabalho. Então, a gente procurou ir nos detalhes da organização do trabalho mediúnico e da manutenção desse trabalho mediúnico. E, de novo, tem a nossa prática, a nossa experiência no contato com os espíritos. É a parte que a Vera escreve sobre o diálogo com os espíritos. Nós vamos chegar lá. Tá bem, ok. Sobre a questão da estrutura, vocês tratam Sim. da estrutura de um trabalho mediúnico no livro. Existe uma estrutura ideal? Olha, ideal a depender do grupo. Normalmente o grupo precisa fazer as suas adaptações. Existe uma estrutura ideal. É uma quantidade mínima de pessoas, como o Leon Denis coloca. Não é? A partir de 2, 4 pessoas você pode ter um trabalho mediúnico. Mas o ideal, segundo ele coloca, são 8 pessoas. Então, estrutura ideal, contar com umas 8 pessoas. Aí a André Luiz vai dizer máximo 12, Allan Kardec coloca 15 no livro dos médiuns. Então, entre 4 e 15 pessoas para formar o grupo. Que tipo de estrutura? Precisa ter mesa? Depende. Vai ter psicografia? Então vai precisar de uma mesa. Não tem psicografia? Não necessariamente precisa da mesa. Então qual a estrutura ideal? Depende do que o grupo vai fazer. Mas normalmente você tem entre 8 pessoas, é a média para atividade mediúnica, e aí você, mas tem grupos maiores do que isso. Tem. A gente respeita, tudo bem, mas nós estamos aqui nos baseando naquela proposta que os espíritos mesmos fazem, que o próprio Kardec coloca no máximo 15. Isso seria aquela questão de você ter, às vezes, um grupo com maior quantidade de integrantes, mas você forma os subgrupos? Sim, nós inclusive comentamos que é uma experiência que a gente aprendeu dentro da Federação Espírita Brasileira, em que o grupo contava com 35 pessoas e outro grupo que nós passamos tinha 40 pessoas. Só que no momento da prática, como você está dizendo, não é? E é o que acontece em muitas atividades na FEB, do trabalho mediúnico, aquele grupo se subdivide em pequenos grupos de 6 a 8 pessoas. Cada um deles com seu dirigente, com o apoio no diálogo, com 2 médiums, com apoio vibratório e com passista. Quer dizer, ir atendendo a sugestão, recomendação. Exatamente. Então vejam qual é a estrutura ideal. Depende do grupo. Não é? Esse grupo, por exemplo, de 40 pessoas adaptou, não é, a sua estrutura para atender aquele ideal de ter 8 pessoas como média, vamos colocar na atividade. Você citou assim, alguns integrantes, mais ou menos o papel, mas a gente vai querer conversar detalhadamente sobre isso no próximo bloco. Estamos conversando com Carlos Campetti, junto com Vera Campetti, que são autores da obra Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique conosco. Estamos de volta com Livros que Iluminam, conversando com Carlos Campetti sobre mediunidade e trabalho mediúnico. Carlos, como é que podemos definir as responsabilidades dos integrantes de um grupo mediúnico, de um trabalho mediúnico? Digo, do lado de cá, dos encarnados, e também no que diz respeito à espiritualidade.
Bom, para detalhes, naturalmente, você precisa ler o livro, não é? Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. Mas a gente pode adiantar que o grupo vai contar com várias capacidades e, naturalmente, a função que já está definida no grupo é a função do médium. O médium, se ele de repente apresenta ou vai desenvolvendo uma capacidade de psicofonia, então esse é o seu papel. Ele precisa ler, entender o que significa isso, contar com o apoio do dirigente, que é outro papel dentro do grupo, de maior responsabilidade, que é o dirigente encarnado do grupo. Aí tem então os médiums, que pode ser psicofonia, psicografia, e aí as várias faculdades. Ele pode inclusive acumular, não é função. Um médium de vidência, por exemplo, ele pode ser um dialogador. Inclusive a faculdade pode lhe facilitar, com muito cuidado e muito equilíbrio, porque ele precisa entender o significado dessa faculdade. É uma das mais difíceis de se compreender. Porque nós estamos muito sujeitos aos nossos dramas ou às nossas características psicológicas, vamos colocar assim. E qual seria assim, o perfil ideal, ou pelo menos que a gente possa atingir, do dialogador? Olha, o dialogador é uma pessoa de muita responsabilidade. Ele precisa fazer aquilo que ele fala. E isso é um desafio muito grande. Ele não pode recomendar aos espíritos aquilo que ele não está fazendo. Tem que ter autoridade moral. Nós vamos aqui nos atrever a recomendar um outro livro chamado Voltei, para quem não leu ainda, de Irmão Jacó, em que ele, sendo dialogador, como é que ele chega no mundo espiritual depois? Não vou contar não, porque quem não leu precisa ler o livro para ver. É muito interessante como ele chega no mundo espiritual sendo dialogador e a dificuldade não é das palavras com aquilo que a gente vive. Então o dialogador precisa fazer um trabalho mesmo, não é? Lógico que isso é papel de todos que têm atividade no trabalho mediúnico. O médium também é acompanhado, não é? Para ver se ele é coerente com aquilo que ele está sendo ali intermediário na comunicação e tudo mais. Todos os integrantes não são médiuns? São, não é? Como a gente já comentou, todos são médiuns, nem todos são ostensivos. Mas o apoio vibratório é um médium de apoio vibratório. Ele não está doando somente a energia dele, ele canaliza as energias que a espiritualidade traz também. O apoio vibratório é o que também transmite o passe? Não, pode acumular, não é? Mas ideal é que a gente tenha pessoas dando o apoio vibratório no grupo e ter passistas também. Então, um trabalho, né, assim, que está mais ou menos com os componentes que a gente costuma comentar é o dirigente. É ideal que ele conte com o apoio de pelo menos um dialogador, que ele vai fazer o diálogo também, não é? Pelo menos mais um dialogador. Uns 2 médiums, já temos 4. Não é? Aí você teria apoio vibratório, não é? Seria 1 mais 2. E 2 passistas, 8 pessoas. Porque a Leon Denis comentou que o ideal seria em torno de 4 a 8 pessoas. Não é? Até por essas funções. Até por isso. Então, tem as funções definidas, a responsabilidade de cada um depende do papel que ele tem lá dentro. Não é? Isso é bastante bem especificado no livro. Algum mais importante que o outro? Nenhum. Nem o dirigente é mais importante que os outros. Ele tem uma responsabilidade maior, isso sim. Não é? Da condução do grupo. E normalmente a gente termina o livro até fazendo um comentário sobre isso. O corpo responde conforme a cabeça. O grupo mediúnico normalmente é a consequência do que faz, pensa e realiza o dirigente do grupo. Então a responsabilidade dele é muito grande, mas ele não é o mais importante. Se ele se considerar dessa maneira, ele está enganado. Carlos, nós todos somos influenciáveis. Assim como a gente influencia outras pessoas, nós também recebemos uma carga de influência, isso é perfeitamente natural. Frequentando um trabalho mediúnico, nós não estaríamos mais sujeitos a essas influências? Não necessariamente, porque como todos somos médiuns, nós estamos sujeitos às influências todo o tempo. A diferença na atividade mediúnica, e é por isso que é importante conhecer o processo, é que a gente vai despertar a atenção dos nossos irmãozinhos. Não é? Tanto os necessitados, que têm uma esperança de receber através da nossa ação uma ajuda, como daqueles que são inimigos da luz, ou nossos inimigos do passado, e que virão então procurar nos dificultar. Como fazer para superar as más influências e para conquistar as boas influências? Olha, o trabalho nobre, o esforço de transformação moral. Isso é muito grato e bem visto pela espiritualidade superior.
Quando o indivíduo ele tem as suas imperfeições. Quem de nós não tem imperfeições? Seria orgulho da nossa parte dizer que nós não temos imperfeição nessa altura da nossa evolução. Até os espíritos superiores reencarnados aqui, eles são discretos. E eles ficam atentos. Porque se ele, sendo superior, pensar que não tem imperfeição, ele pode estar sendo vítima do orgulho. Olha que coisa incrível. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Somos todos imperfeitos. E porque somos imperfeitos, nós temos necessidade, então, de estar trabalhando nesse processo de autossuperação todo o tempo. Isso nos dá essa garantia de estar fazendo o esforço, que é fundamental dentro do processo. A gente falou rapidamente sobre o dialogador, não é? Até sobre um pouco do perfil. O trabalho do diálogo não é muito simples, né, Carlos? Não, não é. Apesar de que ele também não é tão complexo como poderia parecer. Exige intuição, que seja, por exemplo, um médium inspirado para poder fazer o diálogo com o espírito? O ideal é que o dialogador traga já uma bagagem. É um conhecimento da doutrina adquirido nos estudos que ele fez e na prática participando das atividades mediúnicas antes de chegar ao diálogo. Isso é o ideal. Nem sempre se consegue. Por exemplo, você está num local muito pequeno, vai começar um grupo novo, não é? Você às vezes precisa treinar, preparar as pessoas, dar capacitação para que as pessoas façam o trabalho como um marinheiro de primeira viagem. E ele vai desenvolver, então, essas habilidades, a sua capacidade no próprio exercício. Mas o ideal, e isso pode acontecer em casas onde já existe atividade mediúnica, é que o pessoal que participou do estudo da mediunidade chegou na etapa com condições de ir para a prática, que passe um período de estágio acompanhando a atividade mediúnica da casa. E se a casa tem mais de um grupo, que assistem mais de um grupo. Porque cada grupo terá a sua característica, mesmo dentro da mesma casa. Isso é uma coisa natural. E não significa que esteja desequilibrado por isso. Não é? Ele pode estar perfeitamente equilibrado e ter sua própria característica. A sua dinâmica de trabalho, a equipe espiritual é outra. Portanto, Hermínio Miranda coloca isso. Um novo membro no grupo. E aí nós podemos elastecer, seja encarnado ou desencarnado, já é um novo grupo. Porque esse indivíduo traz sua bagagem, suas experiências. Então o dialogador precisa ter uma bagagem. Bagagem adquirida no estudo, nessa encarnação e na prática de trabalhos que ele participou. Mas também a bagagem do passado. Porque aí vem o processo da intuição. A intuição é quando as coisas vêm da própria alma, não é? É um processo anímico a intuição. Mas muito importante no processo do diálogo. E aí ele precisa também ter o canal aberto da inspiração, que vai ser desenvolvido na prática da oração, da meditação, não é? Meditação não apenas analítica dos conteúdos que ele vai encontrar, mas também a meditação mais profunda no sentido do autoconhecimento. Uma interiorização. Na interiorização, da busca da superação de si mesmo. Então, o dialogador, é importante que ele desenvolva essas habilidades. Bom, falávamos aqui sobre a questão dos integrantes do grupo mediúnico, que não há propriamente quem seja o mais importante. Mas é a figura, como a gente às vezes observa, do tal médium principal. Como é que fica isso? Olha, se o grupo mediúnico tem um médium principal, me desculpe, mas aí vai precisar fazer uma revisão, não é? Existe médium principal? É um problema muito grave. Vamos dizer, o Divaldo lá no trabalho mediúnico que ele frequenta na Mansão do Caminho, ele é o médium principal? Pode perguntar para ele, ele não se considera. Porque se ele se considerar, é um processo de orgulho. Então, quem se considera médium principal está precisando fazer uma revisão. Por que ele é principal? Porque ele tem mais experiência que o outro? Então ajuda o outro a ter experiência também. Dá oportunidade ao outro. Por que o outro não pode receber? Não é também uma comunicação de Bezerra ou de outros espíritos superiores que se comunicam por esse tal médium principal? Então nós preferimos considerar que não existe médium principal. Existem colaboradores, trabalhadores na atividade, uns com mais experiência que outros, que é natural isso. Mas a função do médium mais experiente é ajudar os outros a se desenvolverem para também adquirir experiência. Todos somos servidores. Todos. E se nós vemos dessa maneira, nós estamos conforme com a orientação de Jesus, não é? Que ele diz que aquele que queira ser o maior de todos, seja o servo de todos. Como é que alguém pode se considerar médium principal num trabalho mediúnico que é uma área netamente, não é especificamente de serviço? Para encerrar, Carlos Campetti, como é que a gente pode chegar à conclusão de que um grupo mediúnico realiza um trabalho exitoso? Olha, isso é ao longo do tempo.
Não há nenhum grupo mediúnico que não passe por momentos de dificuldades. Por mais que ele tenha se preparado, os elementos estejam preparados, ele será testado. Nós podemos aqui citar, se há tempo, bem rapidamente, a comunicação que Allan Kardec teve na Sociedade Espírita de Paris, de um espírito mistificador que assinou São Luís. Se na Sociedade Espírita de Paris aconteceu isso e Kardec percebeu, na outra sessão, ele conversou com São Luís sobre isso, e São Luís alertou para ele, não é, da presença das pessoas despreparadas que trazem as suas companhias. E aí Allan Kardec foi entendendo que o trabalho mediúnico tinha que ser mais privado. O trabalho mediúnico tem que ser privado, tem que ser um trabalho de portas fechadas, só com as pessoas que estão preparadas. Então, como é que a gente sabe efetivamente? A gente vai saber ao longo do tempo, pelos frutos, porque a árvore se conhece pelo fruto. E esse grupo que com o tempo está dando seus frutos é um grupo discreto, não procura projeção. Quando há busca de projeção, seja de um médium ou seja do grupo, o grupo está sob risco sério se já não estiver num processo obsessivo. E nós sabemos que a obsessão ela acontece não só com o indivíduo, mas coletivamente. Então, qual que é a garantia do grupo? É aquele grupo que oferece maior resistência às influências negativas dos espíritos inferiores e que é mais cordato, mais dócil à influência dos espíritos superiores, conforme nos coloca Allan Kardec. E sempre a mediunidade com Jesus. Com toda certeza. Conversamos com Carlos Campetti, que é coautor, junto com Vera Campetti, da obra Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. Muito obrigado, Carlos, por sua presença. Nós é que agradecemos, Geraldo, e agradecemos muito a participação do público. Agradecemos a você que nos acompanhou e nos despedimos de mais uma edição de Livros que Iluminam, convidando a todos para que estejam conosco no próximo programa. Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Semear é confiar na colheita. Hoje é a oportunidade ditosa para depositardes sementes no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Francisco Thyssen. Coopere com Jesus. Participe dessa semeadura. Agora, os expositores espíritas Raul Teixeira, Alexandre Moreira, César Perry e Simão Pedro abordarão o tema religiões. Esta matéria faz parte do programa Respostas, também da FEB TV. Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é religiões. Raul Teixeira explica se a religião tem perdido espaço ante o cenário de violência dos últimos tempos. Alexander Moreira comenta sobre religiosidade intrínseca e extrínseca. César Perry fala sobre o posicionamento espírita nos eventos ecumênicos. E Simão Pedro explica se no Espiritismo, Jesus é o único salvador dos homens. A religião tem perdido espaço ante tanta violência? Qual o papel do Espiritismo nesse aspecto? Este é um momento de muita turbação em todas as áreas do mundo. E é justificável, era esperável, porque é o ser humano conturbado em si mesmo. Onde houver criaturas humanas conturbadas, tudo que ela puser a mão estará sob o influxo dessa situação própria. Então é óbvio que em muitas áreas o religiosismo, que nós estamos interpretando como a exteriorização da fé, foi perdendo terreno. As pessoas foram se dando conta de que não precisavam de tal prática, de tal ídolo, de tal mania para ser religiosa.
Por outro lado, a religiosidade, essa busca permanente do inefável, essa busca permanente de Deus, seja o nome que nós lhe demos, isso não desapareceu, nem diminuiu. Apenas está misturado a essa ganga de sentimentos, de sensações e de emoções, muitas vezes desencontradas, em que estamos vivendo. O ser humano da atualidade está à cata da sobrevivência material. Trabalhar para ter o conforto físico, em outras áreas, em outros lugares, para ter comida, para dar uma mínima condição à família, para ter uma mínima condição de vivência social, para pagar os impostos. Então tudo isso, de certa maneira, ficou envolvido numa aura de materialidade. As religiões institucionalizadas, o seu turno, porque foram dirigidas por pessoas que viviam também esses mesmos dramas, foi se perdendo no seu objetivo de levar de fato a criatura ao encontro com Deus que vibra na sua intimidade. Passou-se a apresentar uma religião do exterior, uma religião do compra, do ganha, do enriquece, do faz de conta. Enquanto isto nasce o Espiritismo no mundo e vigora o Espiritismo no mundo já há 150 anos, fazendo a proposta oposta. Voltarmos-nos para dentro de nós. Buscarmos Deus no secreto de nossa alma, porque Deus que vê o que se passa em secreto nos atenderá. Então, o trabalho da doutrina espírita está na contramão dos trabalhos de outras crenças, de múltiplas crenças espiritualistas, enquanto nós estamos batalhando para voltarmos para dentro, para enxergar esse nós outros mesmos, esse nosso íntimo, enquanto estamos no trabalho do autoconhecimento, da autoestima, nós temos visto em diversos contextos a criatura procurando um religiosismo sempre para o lado de fora. Então, isso, claro, que reflete um momento do mundo bastante agitado, bastante conturbado. Nada obstante, baseando-nos numa fala anterior do Divaldo, Cristo está no leme. Nós não podemos imaginar que o mundo esteja nas mãos das pessoas complicadas que temos sido, mas está nas mãos do seu excelente governo, do seu excelente governador. Então a nossa visão nos leva a crer que tudo isso é um grande vendaval que passará. É uma tsunami que vai arrastar muita gente, muitas construções antigas, de quaisquer teores, mas daqui a pouco voltaremos à calmaria. Qual a definição de religiosidade intrínseca e extrínseca? Bom, essa é uma classificação, né? Porque quando a gente fala assim, a religiosidade, a espiritualidade faz isso, acontece aquilo, na realidade, a religiosidade e a espiritualidade não é uma coisa única, né? Há várias dimensões, há vários aspectos da religiosidade, tá? E um deles, que foi categorizado em chamado comprometimento religioso ou orientação religiosa, e intrínseca e extrínseca. Intrínseca, basicamente, é quando a religiosidade é o motivo central da vida do indivíduo, ou seja, a pessoa tem como meta central vivenciar a sua religiosidade, adequar-se aos ensinos religiosos. Isso é a prioridade máxima. Todas as outras necessidades são colocadas como secundárias e tentado ser colocado de acordo com a orientação religiosa. O extrínseco não. O extrínseco, na realidade, a religiosidade, ela é um meio para outros fins, basicamente. Então, por exemplo, a pessoa ela se envolve na religião porque, na realidade, ela está querendo fazer amigos, porque ela está querendo arrumar um namorado, porque ela está querendo arrumar um emprego, porque ela está querendo qualquer outra coisa, que não, ou até mesmo a busca apenas do bem-estar imediato, e não a vivência religiosa. O resumo do Alport, que é o Gordon Alport, que é quem propôs essa classificação, ele define da seguinte forma, que eu acho ótima. O religioso intrínseco quer servir a Deus. O religioso extrínseco quer ser servido por Deus.
E o interessante é que todos os dados, de modo geral, positivos de religiosidade com saúde é religiosidade intrínseca. O religioso extrínseco está associado com dogmatismo, com intolerância, com ansiedade, etc. É um tema extremamente interessante, mas o tempo realmente não permite que a gente expanda mais. Obrigado. Como deve agir o dirigente espírita no movimento ecumênico e holístico no Brasil e no mundo? A proposta é que haja, na medida do possível, uma convivência sem, entretanto, abrir mão dos nossos princípios, das nossas práticas e das nossas prioridades. Nós tivemos a oportunidade de participar o ano passado, durante 2007 e neste ano 2008, dessa mobilização nacional em defesa da vida contra o aborto. E a Federação Espírita Brasileira ocupa uma das vice-presidências desse movimento. E também o representante da Igreja Católica, outra vice-presidência, do movimento evangélico, outra vice-presidência. As reuniões têm sido feitas de uma forma muito fraterna, as marchas ou atos públicos da mesma forma, e respeitando-se sempre a posição de cada um, do ponto de vista de religião. E temos visto também, cada vez mais, momentos que se abrem em universidades, em locais de trabalho, na realização dos chamados cultos ecumênicos. Então, quando convidado, é importante que se leve, sim, a participação e a mensagem espírita. O único cuidado que nós não podemos perder de vista é de, em todas essas ações, nós mantemos a posição espírita e também mantemos as nossas prioridades com as nossas atividades. A doutrina espírita tem Jesus como único salvador dos homens ou há outros? Jesus, ele faz parte da comunidade dos espíritos puros, como nos fala Emmanuel lá no livro A Caminho da Luz. E foi o responsável pela governadoria do nosso orbe. Ele é o nosso modelo e guia. Então, quando se perguntou aos espíritos, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o tipo perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta veio: Jesus, é para nos dizer que, para nós que estamos nesse mundo de prova e expiação, Ele é a nossa referência. Ele é o modelo perfeito. Os demais são seus mensageiros, cada um com a sua limitação. Kardec, o codificador da ideia espírita, ele não foi o criador da doutrina espírita. Ele colocou em ordem, em códigos, aquelas estruturas que vinham dos espíritos. Tanto que ele teve a humildade de chamar a doutrina de espiritismo e não de kardecismo. Nós temos o espiritismo, ou seja, a doutrina dos espíritos, e não kardecismo, doutrina de Kardec. Nós temos o espiritismo codificado, e a forma da codificação é kardeciana, ou seja, kardecianamente nós temos os ensinos, mas os ensinos são dos espíritos. E houve um momento em que Kardec conversava com o espírito de verdade. Ele narra isso no livro Obras Póstumas, na segunda parte, Minha Missão. E nessa conversa dele com os espíritos de verdade, os espíritos de verdade falam para ele, o espírito de verdade fala para ele sobre a missão que ele teria. E ele então pergunta ao espírito de verdade: e se eu não aceitar essa missão? E o espírito de verdade responde para ele: outros te substituirão, pois os desígnios de Deus não podem pairar sobre uma só cabeça. Como a dizer que a doutrina espírita não seria personalizada. Por isso, a doutrina dos espíritos. Então, se nós temos que erigir um modelo, esse modelo é Jesus.
conforme está na questão 625. Todos os outros que aqui estiveram trazem de formas diversas, em função das culturas diversas, trazem os ensinos de Jesus. Então ele é o nosso referencial, ele é o nosso modelo. Os demais são pessoas boas, espíritos bons, que nos ajudam a compreender um pouco mais sobre Jesus, sobre esse único modelo e guia que nós temos para a humanidade. Salvador. Jesus, ele é o libertador. Salvador é aquele que nos tira e nos leva. Libertador é aquele que abre as portas e diz: saia, com as pernas próprias. Jesus nos libertou da ignorância através dos seus ensinos. Jesus, através das suas palavras, abriu-nos a realidade de vida. E disse: venha. Mas ele não nos carrega. No encontro de Jesus com Bartimeu, o cego, bem narrado pelo evangelista Lucas, Bartimeu começa a gritar, sabendo que era Jesus que passava. E ele gritava e dizia: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim que sou cego. E quanto ele mais gritava, mais as pessoas chamavam a atenção dele, o admoestavam. E quanto mais ele era admoestado, mais alto ele gritava. Até que Jesus lhe ouve. E diz o texto: e Jesus, ouvindo, parou e pediu que chamassem Bartimeu. E chegaram a Bartimeu e diz: ele te chama, tem bom ânimo, vá. E Bartimeu, levantando-se, jogou fora a capa e foi ao encontro de Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que queres tu que eu te faça? E ele respondeu: que eu veja. Vejamos que Jesus para, mas não vai até Bartimeu. Ele para e chama Bartimeu. Nós temos que ter o nosso esforço, a nossa ação, a nossa atitude. Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Começa a passagem. E ele mostra a perseverança. Ele grita e as pessoas admoestam. E ele grita mais alto. Como a dizer: olha, surgiu dificuldade, cresça. Fica maior que a dificuldade, porque você será visto. Você será ouvido. E Jesus para. Jesus simboliza a vida, o andar. E ele para e chama Bartimeu. E Bartimeu se levanta e o evangelista pega um detalhe dessa passagem. Ele pega o detalhe que Bartimeu levanta-se e joga fora a capa. O que é a capa? Senão a aparência. Senão aquilo que nos protege, esconde o que nós temos por dentro e só mostra o que é de fora. E para o encontro com Jesus não é de fora, é de dentro. Então ele levanta e joga fora a capa e vai com o interior aberto. Porque esse é o encontro de consciência. A consciência que nos liberta. A consciência que nos dá as portas abertas para que possamos sair. Então Jesus é o libertador de consciências. E nós, com essa liberdade, com essa libertação dada, com esse apoio, com esse vinde a mim, nós então nos sentimos salvos. Pelo nosso esforço e pela atenção que Ele nos deu. Então esse é o ser, esse é Jesus. O caminho, verdade e vida. Uma resposta que Ele dá quando os apóstolos perguntam: Senhor, mostra-nos o caminho então. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é interessante, porque está escrito: ninguém vem ao Pai senão por mim. E não ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando eu digo vai, eu fico e estou mandando os outros. Quando eu digo vem, eu já cheguei e estou chamando para que venham. Então está: ninguém vem ao Pai senão por mim. E algumas traduções insistem em colocar: ninguém vai. Jesus não fica mandando os outros irem. Ele vai na frente e diz: venham. Porque Ele já conhece o caminho. É uma passagem muito bonita essa dessa frase. Então Jesus é o libertador das nossas consciências. O que descama os nossos olhos. Que nos permite enxergar a realidade da vida. E é esse que sem Ele nós não chegaremos a Deus. Esse, o Jesus libertador de consciências, o modelo perfeito, nosso mestre e guia. Então esse é o Jesus professado pela ideia advinda da questão 625 do Livro dos Espíritos, o nosso modelo e guia nesse orbe, que faz parte da comunidade dos Espíritos puros. Esteve na Terra uma única vez, quando encarnou-se e utilizou esse nome chamado Jesus. Antes disso não, depois disso ainda não. Então esse é o Jesus
que nós seguimos, e não um Jesus criado pelas pessoas ao seu modo. É interessante esse aspecto que Gibran Khalil Gibran, certa vez ele escreveu: dizem que a cada 100 anos Jesus de Nazaré se encontra com Jesus dos cristãos nas montanhas do Líbano, e após conversarem longamente, Jesus de Nazaré diz para Jesus dos cristãos: meu amigo, eu receio que nunca chegaremos a nos concordar, e vai embora e aguarda mais 100 anos para um novo encontro. Ou seja, o Jesus que existiu e o Jesus que muitas vezes falam acabam sendo pessoas diferentes, porque as pessoas resolveram fazer um Jesus à moda da casa, à moda de cada um. Quando Jesus reúne os seus discípulos, conforme narra o evangelista Mateus no capítulo 16 do seu evangelho, e os leva para Cesareia de Filipo, Jesus faz uma indagação, uma avaliação do seu trabalho, mais ou menos 2 anos depois que ele pregava. Ele vira para os discípulos e diz: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles respondem: uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, outros Jeremias, ou algum dos profetas ressuscitados. Em outras palavras, ninguém entendeu quem o Senhor é ainda. Mas ele pergunta mais incisivamente: e vós, quem dizeis que eu sou? E diz o texto: e Pedro, tomando a palavra, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esse é o Jesus. Não o histórico feito pelos homens, mas o histórico que aqui esteve, o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa revelação de Pedro faz 2 revelações: o Cristo e o Deus vivo, que não é um Deus distante, mas um Deus vivo, um Deus presente. E Jesus, esse Cristo de Deus, esse ungido, esse esperado, esse mensageiro de Deus, esse é o Jesus que nós acreditamos, esse é o Jesus que nós temos, esse é o Jesus que esteve conosco e continuará conosco. Como ele mesmo disse, grafado no último capítulo do Evangelho de Mateus: e eis que eu estarei convosco até a consumação dos vossos dias. Ou em outras traduções, até a consumação dos séculos. Os nossos dias não se consomem porque somos imortais, então ele estará conosco até a imortalidade. Esse é o Jesus que professamos, o Jesus que nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas, pois leve é o meu fardo e suave é o meu jugo. Esse é o Jesus que nós buscamos seguir. O Jesus que nos disse: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. O Jesus que nos disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse é o Jesus que nós seguimos, que liberta as nossas consciências, que abre os nossos corações. Não é o Salvador que vem do nada. Mas é o libertador que vem de dentro. Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Semear é confiar na colheita. Hoje é a oportunidade ditosa para depositardes sementes no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Francisco Thyssen. Coopere com Jesus. Participe dessa semeadura. Amigo telespectador, agradeço a sua amável atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária Canal 7 todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, como também aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Também gostaria de informar aos nossos amigos telespectadores que os nossos programas podem ser acessados pela internet a qualquer momento, através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e colocar Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os nossos programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Desejo a você um excelente fim de semana,
com muita luz, muita paz e que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz todos os domingos das 12 horas às 12 horas e 50 minutos o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia na Rádio Tupã AM. Você assistiu pela TV Universitária o Momento Espírita na TV. Apoio Cultural. Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com o foco na sua empresa. Com uma equipe especializada, prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. A Farmácia Dermativos tem uma linha completa de produtos para a sua beleza. As melhores marcas você encontra aqui: Adicus, Adatina, La Roque, Vite, Dermaneio, Roque e outras. Além disso, uma variedade em cosméticos manipulados de última geração. Venha conhecer a melhor e mais completa farmácia de manipulação de Tupã. Dermativos, Tamoios 1260 ou Rua Emorés 1626. Ligue 3441-4884 e 3441-6982. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega, em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners, originais e recargas. Support Solution, 16 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277.